Então agora vamos para uma entrevista ao vivo. Essa semana a CNA entregou ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, um pacote com sugestões de medidas para amenizar as perdas dos produtores rurais com a estiagem, que acabou resultando no atraso do plantio da soja e incerteza com relação ao milho segunda safra, né? Seguro rural também, que a gente acabou de mostrar ao ministro que vai ter um novo formato de seguro rural nesse próximo plano safra. São providências que a gente espera do governo, o setor espera do governo para ajudar o agro a passar por essa fase difícil. Para falar um pouquinho mais sobre essa repercussão, eu vou conversar com o Bruno Luque, que é diretor técnico da CNA, sempre aqui ajudando a gente a informar bem o nosso produtor rural. Obrigado, Bruno, por ter aceito o nosso convite. Vou começar por essa informação que eu acabei de dar, que o ministro disse que haverá uma nova fórmula de seguro rural para o próximo plano safra, que só vai ser anunciado lá para meio do ano, né? O que se pode esperar de bom de um seguro rural nesse plano safra, Bruno? Boa tarde, Valteno. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bem, nós tivemos com o ministro essa semana, né, para levar algumas medidas que possam ajudar os produtores nesse momento crítico, né, de adversidade climática, tanto aqueles que sofreram em função da seca, como aqueles que sofreram em função de excesso de chuva, né, principalmente no sul do país nesse caso. E comentamos do próximo plano safra. Gostaríamos de antecipar as discussões com ele, com a equipe técnica do Ministério, até mesmo para tratar de assuntos relevantes como o seguro rural, né? O seguro acabou entrando na nossa pauta de discussão. Então, nós colocamos da importância, né, da gente buscar esse orçamento, sabendo das dificuldades que existe hoje no caixa do governo federal, mas a importância de ter um seguro robusto e buscarmos aí pelo menos os 3 bi, que foi o que a CNA colocou na proposta do plano safra do ano passado, é relevante, até mesmo para a gente evitar medidas como renegociação de dívidas, ou que a gente possa realmente ter fôlego, como nesse momento, se tivesse um seguro realmente mais abrangente, minimizar as perdas dos produtores. O ministro colocou que vem, inclusive discutiu com o ex-ministro Roberto Rodrigues, um modelo de seguro mexicano, que é algo que eles querem trazer, né, querem estudar para pensar no seu lançamento no plano safra nesse próximo plano safra. Pelo que a gente entendeu e está buscando, inclusive, falar com a equipe da FGV, falar com o ministro Roberto Rodrigues, o ex-ministro, é basicamente o seguro paramétrico, que realmente é um seguro interessante, que usa aí as questões climáticas para estabelecer parâmetros de cobertura para o produtor, né, e que já existe no Brasil, mas em pequenas quantidades, para algumas culturas, e onde a gente precisa trabalhar formas de apresentar uma proposta mais ampla e avaliar como a gente poderia, talvez, direcionar parte do recurso para fomentar esse tipo de seguro, até para que outras seguradoras que não tenham possam disponibilizar algo do tipo. Então, é algo que realmente nós vamos, na verdade, intensificar as discussões para entender como poderemos, nesse próximo plano safra, conseguir mais recursos e pensar no modelo que seja mais fortalecido, que é o seguro paramétrico. Talvez assegurar no Congresso Nacional, na votação do orçamento, que o dinheiro do seguro rural é X e ele não pode ser contingenciado. Essa talvez seja uma das soluções, né? Pois é, na discussão do orçamento, a gente colocou, inclusive, uma emenda que colocaria que os recursos do seguro rural, bem como os da sanidade, né, que nós usamos hoje nos programas sanitários do governo, eles não poderiam ser contingenciados. Só que essa emenda ela foi vetada pelo presidente. Então vão ter discussões, assim que o Congresso retomar, para derrubadas de vetos. Possivelmente, essa pode ser dos vetos que sejam derrubados, né, que realmente ela tem uma importância grande de não só... nós temos 2 desafios. Um é buscar mais recursos, porque o que está empenhado é 1 bi. E o que nós precisamos, para pelo menos ter a mesma área que nós tivemos aí em 21, 22, seria 3 para ter 15 milhões de hectares segurados. Então, nós temos o desafio de buscar mais orçamento. E o outro desafio é deixar que o que tem hoje, que 1 bi, não seja contingenciável, né, não seja reduzido, e isso realmente seria um problema ainda maior no cenário atual. Bruno, voltando ao tema central, que é a ajuda aos produtores rurais, principalmente de soja, que perderam bastante, devem perder em produtividade, a gente não sabe ao certo quanto vai ser a perda. Eu sei que você é um técnico que busca esses números, pode até a gente ajudar. Essa semana a gente esteve conversando com o pessoal da AproSoja lá de Mato Grosso, que estava chateado com números
da Conab, que estavam prevendo uma super safra, quando eles acham que previsões erradas podem prejudicar o comércio e a comercialização de produtos, barateando o preço. O produtor já está com queda de produtividade, queda de preço. Então, com especulação sobre perdas, isso é muito ruim. Eu tenho a impressão que vocês conversaram com o ministro e disseram a ele, tem perdas mesmo, o setor precisa, o Ministério, o governo tem que ser sensível aos produtores que tomaram financiamento, se precisar refinanciar, como que vai fazer, quais foram as propostas do ponto de vista de recomposição de perdas, de financiamento que vocês fizeram ao ministro? Certo. Uma das primeiras é a prorrogação dos financiamentos que os produtores tomaram, né, no último ano, que vão vencer nos próximos meses, é tentar prorrogar esses financiamentos para o período de um ano, jogando por um ano para frente, para que ele possa se recuperar, né, dessas perdas, tanto perdas relacionadas à queda da produção, quebra de produtividade, como perdas relacionadas à redução da margem. Mesmo os produtores que vão colher bem estão com um preço de soja muito mais baixo que o ano anterior e os custos de produção caíram, não caíram na mesma medida. Nós tivemos redução, mas essa redução ainda foi muito menor que o preço da soja e do milho. Tanto é que o milho já tem uma expectativa grande, a gente não ter boa parte da segunda safra plantada em função da rentabilidade. Então, essa prorrogação dos financiamentos, ela ajuda esse produtor a recompor um pouco das margens para conseguir saldar aí os financiamentos. E o que a gente coloca, porque de certa forma isso já está previsto no Manual de Crédito Rural, mas que tem alguma medida que ajude a reduzir a burocracia nas comprovações de perda. Lógico, tem os decretos de emergência que ajudam, mas muito mais, às vezes, buscar laudos coletivos para pequenos e médios produtores, para que ele não tenha que desembolsar mais recursos ainda, fazendo laudos individuais para comprovar essas perdas. E nós sabemos que várias regiões a perda foi bem diversificada. Numa mesma propriedade, você pode ter uma intensificação de perdas muito grande num talhão, que é diferente do outro. Então, esses laudos coletivos ajudariam aí a você demonstrar que houve perda e conseguir prorrogar. Então, essa seria uma medida. As outras seriam aqueles que já venceram, e aí a gente pega outras atividades que não só grãos, né? A pecuária teve um problema muito grande aí no ano passado. Esse ano ele pode ser, vamos dizer, aprofundado, principalmente com a questão das pastagens, né? Porque também sofreu com a falta de chuva ou com os excessos. Muitos pastos estão pendoando já, o pasto não cresceu de forma necessária. Então, aquela reserva estratégica que o produtor teria para a seca, de certa forma, vai estar comprometida esse ano também. Então, isso vai ter dificuldade de segurar esses animais no período seco. Então, tem uma forma de renegociar isso com os mesmos valores, com as mesmas taxas que ele contratou. E uma das medidas para fechar a parte do crédito, né, depois a gente pode falar das outras, é justamente a gente ter a linha de pré-custeio, né, o pré-custeio antecipado, o lançamento do pré-custeio antecipado. A gente sabe que geralmente sai ali no mês de março, abril, né? Quanto antes a gente puder ter o anúncio do pré-custeio de forma mais antecipada, ajudaria também esses produtores que estão com dificuldades financeiras. Outra coisa, agora falando do outro rol de medidas apresentadas, a gente tem também, parece aí, aumento de aquisições do governo federal, não é isso mesmo? Isso. A outra vertente são as medidas de apoio à comercialização, os instrumentos que existem na política agrícola hoje brasileira, né, que ajudam o produtor nesse momento crítico, né, a amenizar essa venda, às vezes, né, com preço mais baixo. E para algumas dessas seria a atualização dos preços mínimos e, na sequência, a gente colocaria instrumentos como o AGF, que é como seria um crédito para o produtor armazenar. Ele tem na verdade, é um fôlego para ele ter um capital de giro. O produtor que venderia sua soja com preço mais baixo, ele tomaria o AGF e venderia daqui a 6 meses, por exemplo, que é o período que ele teria esse capital de giro, né? Então, a gente pede para a questão do AGF, recursos para AGF, para o PEPO, para o PEP, né? Tudo isso ajudaria o produtor, nesse momento, também a amenizar essa redução das margens. E uma medida, principalmente para a pecuária, que a gente tem tido ainda muita demanda para os pequenos pecuaristas, é a questão do milho de venda balcão. Nessas regiões que foram muito castigadas pela seca, onde praticamente reduziu muito o volume de pasto, né, o milho é uma importante ferramenta que ajuda esses produtores a suplementar esses rebanhos, não só na bovinocultura, mas também nas outras atividades pecuárias. Então, o que foi colocado é justamente a maior distribuição desse milho para venda balcão, uma revisão nos preços, né, porque ainda que pese o preço do milho está baixo, esse preço de mercado para o pecuarista
ele pode ser melhorado, enfim. Então é ter aí uma revisão nos armazéns que estão operacionalizando. A gente recebeu muita demanda da Bahia, de Minas Gerais, da região norte de Minas Gerais, para que haja essa disponibilização do milho no balcão para ajudar os produtores. Foi a reação do ministro e existe algum prazo para que haja uma resposta? Ele falou alguma coisa assim? Bem, o ministro recebeu bem as medidas, ele está sensibilizado em relação ao tema, né? Está sabendo, né, o que está acontecendo no campo, nada daquilo que a gente levou foi novidade. Né? Diz que está trabalhando com a equipe dele e justamente com o Ministério da Fazenda para buscar essas medidas aí de apoio aos produtores. Né? Então, assim, se mostrou sensível e que há uma conversa em andamento no âmbito governamental para que haja uma solução, não apontou qual dessas que nós colocamos, mas certamente algumas dessas e outras que o próprio Ministério está trabalhando que podem ser anunciadas aí nas próximas semanas. Bruno, para finalizar, eu sei que você acompanha, é o começo daquela minha questão com relação às estimativas de perdas na parte de soja, expectativa de plantio de milho segunda safra. Que números que vocês têm? Bem, essa é uma pergunta complexa, Valteno. A gente tem discutido muito com as federações, né? Basicamente, a gente tem feito reuniões aí a cada 15 dias, né, com as federações, e ainda é algo complexo para a gente cravar um percentual específico. Como eu falei, dentro do mesmo estado, você tem regiões que estão indo muito bem nesse momento e regiões que estão indo de maneira catastrófica. Né? O que a gente tem visto é que os produtores que plantaram nas primeiras chuvas, né, esse ano sinalizou que seria um ano onde a gente teria uma antecipação das chuvas, né, esses tiveram mais problemas, alguns tiveram que fazer replantio, então a gente não sabe basicamente o efeito disso, de qual percentual que foi feito o replantio. Então, o que a gente acredita é que nesse mês de fevereiro a gente vai ter uma visão melhor, né, porque até mesmo a questão climática há uma tendência de melhora a partir de fevereiro. Então, alguns estados já vão ter as chuvas normalizadas e, a depender do estágio da lavoura de cada um, a gente pode ter uma melhoria, uma compensação dessas perdas. Né? Muitos que plantam de forma escalonada, eu tenho nos relatado que se as chuvas forem normais a partir de fevereiro, eles vão ter realmente uma safra melhor comparado ao que foi o primeiro lote, né, o primeiro plantio, né, da soja mais precoce. Então é algo ainda que é muito, vamos dizer assim, arriscado a gente colocar um percentual, mas o que a gente pode dizer é o seguinte, que nesse momento, né, há situações regionais críticas. Por isso as medidas que nós colocamos, elas são essenciais para que o governo tenha atenção e que a gente minimize uma possível crise que vai vir futuramente quando a gente tiver esses dados consolidados. Bruno Lucchi, diretor técnico da CNA, obrigado pelos esclarecimentos aqui no nosso canal, o AgroMais. Muito obrigado, Valteno, um grande abraço.